Fala futurista, tudo certo? Hoje a gente vai aprender a criar um jogo no estilo Space Invaders dentro do Scratch, que é uma ferramenta bem básica aí de programação de jogos para criança e para adolescente. Então, se você não entende nada de programação, esse vídeo é para você. Fica comigo até o final que você vai terminar o vídeo de hoje com um projeto incrível nas suas mãos. E já se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal da The Future School. Te vejo daqui a pouquinho depois da vinheta. Eu sou o João Aleixo, o fundador da The Future School, uma escola de tecnologia, games, robótica, programação para criança e para adolescente. E no vídeo de hoje você vai usar o Scratch, que é uma ferramenta de programação em blocos. Nós temos outros vídeos de Scratch aqui no canal, então explora aí para você conseguir desenvolver outras coisas também. Mas na aula de hoje você vai criar um projetinho no estilo de jogo Space Invaders, que é aquele que fica as navezinhas embaixo e os inimigos em cima descendo. Hoje você vai aprender um conceito muito importante da programação, que são os clones, então não deixa para depois, já pega seu notebook aí e bora pro conteúdo. Muito bem, bora começar. Bem, como nós temos outros vídeos aqui no canal ensinando as funcionalidades básicas do Scratch, eu vou passar por elas bem rapidinho, tá? Pra gente poder já entrar a mão na massa no jogo. Então, basicamente, eu já vou começar a importar os meus personagens. Então, vou aqui no gatinho, vou aqui no enviar ator. Já vou puxar a navezinha do meu player. Vou puxar o inimigo. Tá aqui. Vou puxar o tiro do jogador. Vou puxar o coração, que vai aumentar a vida. E aqui no palco, eu vou selecionar o palco. E vou puxar esse fundo aqui, esse BG. E a gente vai mexer nisso mais pra frente. Então, basicamente, eu já vou começar a aumentar o tamanho das coisas. Então, aqui o inimigo eu vou colocar 200, para ele ficar grandinho. Coração também vou colocar 200, que ele está bem pequenininho. E o tiro eu vou colocar 150, então ele ficar um pouquinho maior só. O player eu acho que está no tamanho bom, né? Vou colocar aqui 130 só para... Não, ficou muito grande. Vou 110. Beleza, o player está num tamanho legal. O meu cenário... Vamos aqui em cenário, vamos converter para vetor. Tirar um pouquinho o zoom aqui e vou aumentar o tamanho do meu cenário, tá? Para deixar ele bem legal, vou rotacionar ele aqui também. Deixar ele com um tamanho bem bacana, para ele pegar aí a tela toda. Beleza, tô basicamente com a parte básica do meu jogo importada, né? Então a gente vai fazer uma funcionalidade bem básica, depois você pode implementar outras coisas. E a primeira coisa que eu vou fazer é a movimentação do meu player, tá? Então vou aqui pegar a bandeirinha quando o meu jogador for clicado. Vou colocar para ele começar no 00 toda vez que o jogo começar. Então no X e no Y vai para 0, né? Então aqui só para a gente testar. E vou pegar um sempre e duas condicionais, né? Porque a movimentação do meu jogador ela vai ser basicamente para a esquerda, para a direita por enquanto. Depois eu vou fazer a tecla espaço, tá? Aqui em sensores eu vou colocar quando a tecla for pressionada, e eu vou escolher a tecla para direita e a tecla para esquerda. E vou aqui em movimento colocar um adicione a X e adicione a X. Só que a seta para a direita eu aumento, né? Então quando eu coloco aqui eu aumento e aqui eu diminuo. Então aqui para a esquerda eu vou diminuir a minha movimentação, tá? E uma outra coisa que eu vou colocar é se tocar na borda, volte fora das condições, para ele ficar dentro do sempre. Tudo bem? Então se eu fizer agora a seta para a esquerda e a seta para a direita, meu personagem está andando, ó. Ah, João, mas eu quero colocar... Ah, aqui aconteceu um negócio. A gente precisa mexer no eixo de rotação dele. Para a gente mexer nisso, a gente seleciona aqui a direção e a gente coloca essa direção aqui, ó, esquerda à direita. Aí não vai mais acontecer aquilo que aconteceu, ó. Beleza, arrumamos um bugzinho aqui. Ah, João, mas eu quero que ele funcione também com o A e o D, né, para eu poder fazer a movimentação dele de outro jeito. Então vamos aqui em operadores, vou pegar dois ou, vou colocar aqui e aqui.
Aí eu vou colocar a tecla direita ou a tecla D. Tecla D. E aqui é a mesma coisa. Tecla para a esquerda ou a tecla A. E vou jogar eles aqui. Beleza? Então agora o A e o D funcionam também. Só que o meu jogador está começando no meio da tela, né? Ele precisaria começar aqui embaixo. Que seria mais ou menos o menos 130. Menos 135. Menos 135. Opa, tá difícil. Aí. Então aqui ao invés de ser 0, 0, eu vou deixar o x no 0, mas o y eu vou colocar menos 135. Tá? Então, ó. Tem a movimentação aqui do meu player funcionando maravilhosamente bem. Agora vamos fazer o tiro, né? Bora aí para fazer o tirozinho do nosso player. Para fazer o tiro, eu vou pegar uma outra condicional também. Então, vou pegar aqui. Só que eu não vou colocar, vou colocar embaixo. Não colocar dentro de nenhuma. E vou colocar um tecla espaço. Então, quando a tecla espaço for pressionada, o que vai acontecer? Vai acontecer o meu tiro, beleza? Agora a gente vai começar a trabalhar com um conceito meio novo para você aí da programação, que é o conceito de clones. Então, toda vez que a gente atirar, eu quero criar um clone desse objeto aqui, que é o tiro, saindo do meu jogador e indo para frente. Como que eu faço isso? Então, quando a tecla espaço for pressionada, eu venho aqui para criar um clone do tiro. Certo? Então, ó, criei um clone. Quando eu apertei espaço, você pode ver que tem um tiro dentro do outro. Apertei espaço de novo, tem um tiro dentro do outro. Beleza? Então, eu estou criando vários clones aqui. Um clone atrás do outro. O que eu posso fazer agora? Agora eu vou lá no tiro e vou fazer o seguinte. Eu vou começar a programação do tiro, que é... Quando eu começar como um clone, eu vou para a posição do meu player, tá? Então eu vou para o player e eu vou começar a minha movimentação. Então sempre o Y para cima, ele aumenta. Então eu vou ter que aumentar o Y dele. Pode ser 5. Então só para você ver, quando eu aperto o espaço, eu posso dar um monte de tiro aqui, ó. Ele está criando vários clones, tá? Só que o original tá aqui, ó, no meio da tela. O que a gente tem que fazer com ele? A gente tem que esconder ele. Então, toda vez que eu começar o jogo, eu vou esconder o meu objeto. E toda vez que eu começar como um clone, eu vou mostrar o meu objeto. Então, ó, quando eu der o play aqui, ele vai sumir. E aí... Beleza, agora você está com uma metralhadora. É importante você adicionar uma trava aqui no player. Então, quando a tecla espaço for pressionada, eu vou criar um clone desse tiro. E eu vou esperar, sei lá, meio segundo de um tiro para o outro. Para não ficar essa metralhadora. Tá? Então, ó, agora, quando eu faço, eu posso... Dessa forma aqui que eu fiz... O jogador está sendo travado, a movimentação dele trava por meio segundo. Por que está sendo travada? Porque ele está esperando meio segundo antes de começar a executar o código de novo. Minha sugestão é você separar aqui e colocar dentro de um código separado. Porque daí um não vai influenciar no outro. Os dois vão estar executando ao mesmo tempo. Então agora eu consigo atirar enquanto eu estou andando. Certo? Beleza, então tá funcionando. Só que você percebe que lá em cima tá acumulando tiros. Isso uma hora vai travar o seu jogo. Por quê? Ele tá executando, né? Ele tá renderizando vários objetos. A gente precisa acabar com isso agora. E a gente vai acabar com isso aqui no código do tiro. Fui gankado pelo WhatsApp. Tá? Mas já retomamos aqui a nossa aula, nosso vídeo. Então nós vamos aqui colocar um se tocando na borda. Então, tocando
em borda, você vai apagar esse clone. Então aqui em controle, apaga este clone. Tá? Então toda vez que ele chegar lá na borda, ó, ele vai sumir. Sim, dessa forma, a gente não tem os bugzinhos aí de travar o nosso jogo ou carregar coisa que não precisa ser carregada. Vou aumentar a velocidade desse tiro, vamos colocar 10. Ó, já tá bem mais legal. Beleza? Então, primeira parte nós já fizemos, que é a movimentação do nosso jogador e o tiro dele funcionando. Agora a gente vai para os inimigos. O inimigo, a lógica dele vai funcionar bem parecida com a lógica do tiro. Porque não é o objeto do inimigo que vai descer, mas sim o clone. Então nós vamos fazer a mesma dinâmica de começar o jogo com o meu inimigo escondido. E nós vamos fazer o seguinte. Aqui nós vamos a cada um número aleatório criar um inimigo novo. Então nós vamos criar um clone deste ator. Criar um clone deste ator. Só que, deixa eu até parar aqui, senão ele vai travar. A gente vai aguardar um segundo, só que aí um segundo fica muito previsível. Então vamos aguardar um número aleatório entre 1 e 5. Então ele vai gerar um número aleatório e a cada 5 segundos no máximo ele vai criar um clone deste inimigo. Então fizemos o código básico aqui dele. Só que a gente precisa também fazer com que ele apareça em lugares aleatórios, né? O Y dele pode começar em 150, por exemplo, que seria aqui em cima. Então o Y dele não mexe, mas o X precisa mudar, porque senão ele vai nascer sempre do mesmo lugar, ó. Ele sempre vai nascer daqui de cima. Então a gente vai aqui no quando eu começar como um clone. Quando eu começar como um clone, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para uma posição aleatória no X. Então vou aqui, ó, um número aleatório entre menos 175 e 175. Tá? Então, na verdade, acho que dá para ser menos 200 e 200. Então ele vai gerar um número aleatório e ele vai para um lugar aleatório. Aí só depois que ele vai mostrar. Então ele vai mostrar. E aí a movimentação vai ser muito parecida com essa aqui, ó, do tiro. Só que ao invés de ser mais, vai ser menos. Então deixa eu puxar aqui para o meu inimigo e vou deletar isso aqui. Então puxei o código aqui. Só que aqui o inimigo a gente pode fazer um pouquinho mais lento, né? Então vamos ver se vai funcionar. Vou esperar aí um número aleatório. Aí, meu inimigo. Tá muito rápido, né? Ou esse inimigo tá muito grande. Vamos colocar 150. Acho que ele tá muito grande. Aí. Então, ó, já temos o inimigo funcionando. Ele tá gerando um número aleatório entre 1 e 5. Eu já achei difícil, na verdade. Vou pôr 2 e 5. Porque 1 segundo de um pro outro é muita coisa. E aí nós temos o nosso inimigo funcionando. Muito bom. Agora a gente precisa criar a vida do nosso jogador. Então vamos criar a vida do nosso player agora. Para criar a vida do nosso jogador, a gente precisa criar um negocinho que chama variável, que é como se fosse uma gavetinha que a gente vai armazenar a vida do jogador. Então vida player. Vida player, então eu vou mudar a vida. Toda vez que o jogo começar, eu vou mudar a vida do meu jogador para 3. E aqui em cima vai ficar, ó, vida igual a 3. E é o seguinte, toda vez que o inimigo trombar no player, o player vai perder vida. Então a gente pode fazer de duas formas. A gente pode fazer esse código no player ou no inimigo, tá? Então vamos fazer aqui, sempre se tocando em inimigo, o jogador perde uma vida. Adicione -1 a vida do jogador.
Então, você vai perceber que vai dar um bugzinho, tá? Então, deixa o inimigo encostar aqui. Ó, você percebeu que ficou menos 14. Por quê? Porque o inimigo ficou encostando durante 30 frames dentro do meu player. Tá vendo? Como que a gente arruma isso? A gente tem duas formas de fazer. Eu vou fazer o código no inimigo porque é mais simples do que a gente trabalhar com mensagens, tá? Então eu vou puxar essa parte aqui, eu vou jogar no meu inimigo e vou deletar todo o resto. Vamos pro inimigo. Vou colocar agora, se ele estiver tocando no player, ele vai perder 1 de vida. A gente vai esperar 0.001 segundo e vai apagar o clone do inimigo. Tá? Então se ele tocar no player, ele vai apagar o clone. Então, vamos testar. Aí. O jogador está perdendo 1 vida só agora, ó. Beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer pro tiro. Então eu vou colocar aqui se o inimigo estiver tocando no tiro, eu vou esperar 0.001 segundo só para ele executar o código. Tem muito zero aqui. E vou apagar esse clone. Apaguei o clone aqui. Então vamos fazer o teste agora. Olha só. Matei o inimigo. Ai, errei. E se você quiser que o tiro suma também, você tem que fazer um código parecido aqui no tiro. Então você vai colocar um C dentro do quando eu começar como um clone, tá? C tocando em inimigo. Você vai esperar 0.001 segundo. E vai apagar o clone do tiro também. Então dessa forma o tiro some também, ó. Beleza? Vamos testar mais um pouquinho. Ó, maravilha, tá funcionando, hein? E agora vamos fazer uma pontuação, né? Para fazer pontuação, a gente precisa também de uma variável. Então a gente vai criar uma variável aqui, desculpa, escrito score. E lá no começo do jogo também vou mudar o score para 0. E o score eu vou colocar aqui do outro lado, ó. Puxar e arrastar ele aqui. Então o score tá igual a 0. E toda vez que o inimigo morre, né? Então, se tocando em tiro player, significa que o tiro matou o inimigo. Eu vou adicionar aqui 10 para o score. Eu vou aumentar o 10 aqui. Na verdade, eu peguei o bloco errado. Eu adicione 10 a score. E não o mude score para 10. Eu vou colocar no começo do código aqui. Então, vamos fazer aqui o teste. Score igual a 10. Score igual a 20. Opa, deu um bug. Que bug foi esse? Foi que não deu tempo de executar o código ou a colisão não encontrou. Pegou um pixel meio bugado ali. Isso pode acontecer, tá? É raro, mas acontece. Beleza? Então temos a mecânica básica do nosso jogo funcionando. Esse vídeo vai encerrando por aqui, mas eu já adianto para você que eu vou criar a parte 2, em que a gente vai adicionar o item de vida, o inimigo tirando a vida do jogador, uma tela de vitória se o jogador atingir 200 pontos, 1000 pontos e uma tela de derrota se ele perder as 3 vidas. Então se inscreva aí no canal para você não perder esse próximo vídeo, porque a gente vai fechar um projeto incrível aqui no Scratch. E aí, futurista, deu certo o seu projeto de hoje? Já deixa o link aqui nos comentários do vídeo, porque eu quero ver cada um dos projetinhos que você coloca aí no nosso canal, beleza? E se você tiver sugestão de outros conteúdos, outros tipos de jogos, ou até mesmo outras ferramentas para a gente utilizar aqui no ensino de programação, pode mandar nos comentários também, que a gente quer saber o que vocês querem aprender aqui no canal. Ok? E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para você não perder nenhuma atualização aqui do nosso canal da The Future School. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Nos vemos na próxima. Um abração e valeu!